bem, caríssimos estudantes, chegamos mais uma vez aí para a nossa aula de Educação Física e agora no segundo momento. O que tem nesse segundo momento, Prof. Iris? Tem aquele momento aí, chega mais perto, vem comigo. Chegou aquele momento de revisão. E qual foi a temática de hoje que nós conversamos, Prof. Iris? Nós conversamos sobre envelhecimento, sobre envelhecer bem, certo? E como que a gente faz isso? Dá uma olhada agora nesse slide comigo que a gente conversou aí sobre esse envelhecimento. E esse envelhecimento, olha só, eu falei para vocês que existem diversas práticas corporais que podem ser trabalhadas. Que práticas são essas, prof? A gente pode trabalhar aí, ó, a atividade aeróbica, a força muscular, endurance, né? Flexibilidade, equilíbrio. Também posso trabalhar o que mais, prof? Posso trabalhar aí com exercícios resistidos, tá? Eu preciso entender qual é o objetivo que esse indivíduo, que essa pessoa que está em processo de envelhecimento, ela quer. Ela quer trabalhar exercícios para melhorar, para recuperar, para manter, para melhorar, para performar. Então, qual é o objetivo que esse indivíduo deseja? Tudo bem? Tudo isso vai melhorar o quê, prof? Olha só, recomendações aí da ACSM, tá? Exercícios vão minimizar os efeitos aí do processo de envelhecimento. Então, vão trazer maior capacidade funcional. O indivíduo vai se sentir mais atuante, né? Vai se sentir mais jovem com relação às suas práticas, às suas atividades da vida diária. Não vai ficar dependendo aí de outras pessoas, tá? Ah, prof, então o exercício vai solucionar tudo? Vai depender de todo esse processo, de como que esse indivíduo ele foi se cuidando ao longo aí da sua vida, tá bom? Eu espero que esse indivíduo ele tenha feito de tudo um pouco com relação aí a práticas corporais, tenha experimentado, que nas oportunidades que ele tenha tido, tenha aproveitado, certo? E aí vai ter o quê? Vai ter exercícios que são recomendações aí para prevenir esse declínio dessa capacidade funcional. Então, a gente pode ter aí inserido exercícios físicos que trabalham mais a questão, né, capacidade aí respiratória, capacidade de oxigenar o corpo. Então, são exercícios físicos aeróbicos, tá? Exercícios para trabalhar mais força, para trabalhar mais resistência. Então, nós vamos ter aí os exercícios resistidos, tá? E aí vão melhorar as capacidades funcionais desse indivíduo também. Para quê, prof? Para que ele tenha aí mais autonomia, mais qualidade de vida. E não podemos esquecer aqui que essa prescrição desses exercícios tem que ser de forma individualizada, tá? Então, cada indivíduo carrega um contexto histórico aí, que a gente já viu durante a aula, né? Algumas percas, alguns declínios e devem ser levados em considerações algumas doenças pré-existentes, certo? E aí precisa ser acompanhado por um profissional de educação física para poder direcionar nessas práticas da melhor forma possível. Tudo bem? Tranquilo? Muito bom, anotou tudo, né? Maravilha! E agora a gente vai rodar aqui a vinheta para a gente fazer a correção dos exercícios. Bora lá então? Muito bem, agora é hora da gente fazer aí a correção das nossas atividades. E aí, nessa correção de atividades, a gente conversou, né, novamente aí sobre envelhecimento, esse processo de envelhecimento aí e o quanto que o exercício físico pode auxiliar para que essa pessoa tenha qualidade de vida, para que ela permaneça realizando suas atividades com mais qualidade, né, com mais precisão, com mais autonomia, sem ficar precisando de outras pessoas. E aí, nesse contexto, a Prof. Iris trouxe uma questão aqui. E agora a gente vai ler juntinho, tá bom? Então, 5, 4, 3, 2, 1. Bora lá então comigo? A população idosa no Brasil cresce de forma acelerada.
elevando o desafio de manter a qualidade de vida em idades avançadas. Estudos demonstram que a prática regular de atividade física pode mitigar o impacto de doenças crônicas. Interessante, né? Muito bom. Vamos lá para o segundo parágrafo aqui. Com base na epidemiologia do envelhecimento, assinale a principal razão que justifica a adoção de programas de atividade física para idosos. Muito bem. Vamos ver então as opções? Então a gente vai observar qual a principal razão aí que justifica do porquê de inserir programas de exercício físico, de atividades físicas sistematizadas para os idosos. Então vamos ver aqui as alternativas. Letra A. Aumento da capacidade atlética para competições esportivas. Letra B. Estímulo ao isolamento social para evitar acidentes domésticos. Letra C. Redução do risco de demência e doenças crônicas não transmissíveis. Letra D. Prevenção das alterações naturais do envelhecimento, como a menopausa. E letra E. Incentivo ao uso de medicação contínua para prevenir doenças cardiovasculares. Pois bem, caríssimos estudantes, entre as 5 opções aí, qual que está relacionada à nossa questão? A, B, C, D ou E? Claro, né? Letra C. Redução do risco de demência e doenças crônicas não transmissíveis. Que foi basicamente isso que a gente conversou na nossa aula de hoje. Então, quando o indivíduo ele é um indivíduo mais idoso, com mais idade, e ele tem esse cuidado com a sua saúde, ele tem essa busca pelo exercício físico, ele está buscando o quê? Tardar esse processo de envelhecimento, né, da sua cognição, do seu cérebro, né? Diminuir esse risco de demência. E também diminuir com relação às doenças crônicas. Aí a gente está falando de hipertensão, está falando de diabetes, que são aquelas doenças que vão ali persistir, mas esses sintomas são minimizados. Tudo bem? Ou são evitados aí, né? Conforme o comportamental desse indivíduo. Tá bom? Isso aí. O que mais, prof? Agora eu vou chamar todos os rapazes que estão aí, profs, vão ler junto comigo aqui esses 2 parágrafos, tá? 5, 4, 3, 2, 1. Os programas de exercícios físicos para idosos precisam ser cuidadosamente planejados, respeitando suas especificações e necessidades. Marque a opção correta quanto o foco principal de um programa de treinamento funcional voltado para idosos. Então, a gente sabe que tem aí programas de exercícios, né? Para esse grupo. Mas eles precisam ser o quê? Planejados. Muito bem. Respeitando aí as limitações, as especificações, as necessidades de cada pessoa. Tá? E aqui eu não estou falando somente do idoso, estou falando de um modo geral. Pois bem, agora, nessa questão, a gente vai olhar o que eu tenho que observar com relação ao foco principal de um programa de treinamento funcional voltado para o grupo de idosos. Então, vamos observar as alternativas. Então, eu tenho aqui, letra A, promover melhorias específicas na capacidade de realização de atividades diárias. Letra B, maximizar, ou seja, aumentar o desempenho aeróbico em corridas de longa distância. Letra C, aumentar a massa muscular para competições esportivas. Letra D,
reduzir o tempo de recuperação entre treinos intensos. Muito bem. E letra E, preparar o idoso para desafios físicos de alto impacto. E aí, caríssimos, qual corresponde aí de forma correta? A, B, C, D ou E? Letra A. Então, a busca aqui é pela promoção de melhorias específicas na capacidade de realização de atividades diárias. Muito bem. Então, esse idoso ele vai ter autonomia na realização das suas atividades diárias. Que atividades diárias pode ser, prof? Vamos dizer que esse idoso precisa carregar um balde para molhar suas plantas. Ele pode fazer isso sem o auxílio de uma outra pessoa. Vamos dizer que ele precise tomar banho, lavar a cabeça. Ele pode fazer isso de forma sozinho. Vamos dizer que ele precise levar o cachorro para passear no quarteirão, no bairro. Ele pode fazer isso sozinho. Então, são atividades da vida dele, da vida diária desse indivíduo, né? No dia a dia vão ter várias atribuições. Então, vai melhorar de forma específica essa capacidade de realizar. Muito bem. Questão de número 3. Agora são as moças, as meninas e professora que estiver aí acompanhando vocês agora. 5, 4, 3, 2, 1. As diretrizes internacionais orientam que os idosos façam exercícios que integrem componentes de equilíbrio, força e resistência aeróbica. Entre as alternativas, marque o principal objetivo da inclusão de exercícios de equilíbrio na rotina dos idosos. Por que que o idoso precisa trabalhar o equilíbrio, Profires? A gente falou isso em aula. Lá pertinho do final eu falei para vocês. Agora vamos ver se vocês prestaram atenção. Lembrando que esses componentes que fala aqui, ó, nesse início, no primeiro parágrafo, eu estou falando das capacidades físicas. Vocês lembram, né, que a gente falou em outras aulas, capacidades físicas como força, equilíbrio, flexibilidade, resistência, velocidade, coordenação? Então, a gente está falando disso, tá? E aí, eu quero que dentro das opções que eu vou trazer agora para vocês, vocês verifiquem qual o principal objetivo de a professora Iris, do profissional de educação física, colocar exercícios que trabalhem equilíbrio, tá? Que ele faça a prescrição aí de exercício para trabalhar equilíbrio na vida do idoso. Por que que o idoso precisa trabalhar o equilíbrio? Bora lá então. Letra A fala que é para melhorar a resistência cardiovascular, melhorar a função do coração. Muito bem. Letra B diz que é para estimular a capacidade anaeróbica, tá? A força aí dos músculos. Letra C, para reduzir a probabilidade de quedas. Letra D, para aumentar a flexibilidade muscular. Letra E, para potencializar a força máxima. E aí, caríssimos, dentro do contexto de rotina do dia a dia do idoso, por que que ele precisa trabalhar, então, essas capacidades que eu falei para vocês e principalmente a capacidade equilíbrio? A, B, C, D ou E? Certo. Letra C, né, gente? Muito bem, parabéns para quem respondeu que é a C. Reduzir a probabilidade de queda. O idoso ele está muito propenso às quedas. Não é raro a gente saber de notícia de um idoso que atravessaram uma rua, não percebeu o degrau e torceu o pé ou virou ali o pé ou não percebeu mesmo o calçado, não estava tão adequado e veio ao solo, né? Caiu, se machucou e aí causou uma lesão ou simplesmente um hematoma, né? Ou às vezes quebra um osso, enfim. E esse tipo de situação acaba sendo muito recorrente porque muitas vezes a massa muscular desse indivíduo está enfraquecida, né? Às vezes a questão da desatenção, o tempo de reação
é mais lento, né? E aí a pessoa acaba acontecendo aí uma queda. E aí, então, quando trabalha esse equilíbrio, não é na primeira pisada, no primeiro deslocamento que essa pessoa vai fazer, ela vai cair. Então, ela vai ter mais atenção e mais resistência no quesito equilíbrio, né? Ela não vai cair por qualquer coisa, tá bom? Muito bom, muito bom. Vamos para a questão agora 4. E aqui, todos vocês vão ler junto comigo, tá bom? Então, beleza. Todos em alto e bom som. Quero que a escola toda escute aí junto comigo, tá bom? Essa leitura no 5, 4, 3, 2, 1. Programas de exercícios físicos para idosos visam melhorar a saúde física e emocional. Além disso, a prática regular contribui para o fortalecimento dos vínculos sociais. Analise como a prática de atividades físicas em grupo pode favorecer a saúde mental e a integração social dos idosos, apresentando exemplos práticos. Muito bem! Então, dentro desse contexto todo, você observou aí o seu parente, que tem um pouco mais de idade, já entrou dentro da faixa etária aí do grupo de idosos, né? Você diria o quê a respeito da prática de atividades físicas para um grupo de pessoas, amigos desse seu parente, desse seu vizinho, desse seu conhecido, né, que estão ali pela mesma faixa etária ou mais, tá? Acima dos 60, e que estão realizando essas práticas, o que vai melhorar na saúde mental deles e em relação ao quesito de socialização, né, de contato com outras pessoas, o que pode melhorar, tá? Então, é nesse ponto que você vai observar e vai responder essa questão aberta. E aí eu trago aqui uma resposta e vamos ver se a sua resposta, ela casa aqui com a minha. Tudo bem? Bora lá, então. Seguinte, a prática de atividades físicas em grupo melhora a saúde mental, social dos idosos. O que acontece? Diminui o isolamento, aumenta o bem-estar. Então, o indivíduo, ele sente que pertence ainda a um grupo. Ele não se sente isolado. Então, ele se sente bem. Correto? Exercícios em grupo promovem vínculos e motivação, além de melhorar o humor e fortalecer as redes de apoio social. Legal. Grupos de pessoas idosas que fazem danças, que participam de eventos, que fazem práticas de natação, de hidroginástica, que correm, que pedalam, são pessoas mais felizes, né? E aí, quando elas fazem isso em grupos, né? Outro grupo de outras pessoas na mesma faixa etária ou não, elas se sentem mais confiantes, mais motivadas, ficam mais felizes, né? Melhoram o seu humor. Elas sentem que podem contar aí com essas outras pessoas e isso é muito bom. Correto? Então, é nesse sentido que vai ser a nossa resposta. Maravilha, então. Chegamos aqui no final dessa questão número 4. Agora, eu trouxe aqui para vocês a sugestão de material que vocês poderão aí assistir e fazer a leitura. Tudo bem? Então, eu tenho aqui o vídeo, nesse link, que fala da expectativa de vida no Brasil no IBGE. E o IBGE explica, tá? É um vídeo aí bem interessante para a gente fazer complementar com mais algumas anotações, aprender um pouco mais sobre expectativa de vida. E tem esse texto aqui, que fala sobre a atividade física na terceira idade, uma revisão. E aí você pode se deliciar com essa temática, tudo bem? Fica aqui o material para você complementar os seus estudos. E para fechar, claro, lógico, Prof. Iris deixa aqui esta mensagem para você, que diz o seguinte: o suor de hoje é o brilho de amanhã. Movimente-se e descubra o seu verdadeiro potencial. Exatamente. Então, eu quero descobrir junto com você qual é o seu potencial. E, para isso, você precisa se movimentar. Tudo bem? Essa aula é uma aula completa, então tem exercício para a gente fazer, tá?
participe da aula, interaja, registre e seja feliz. A gente se vê aí na prática. Tchau, tchau!